Olá pessoal, Rodrigo Barbati com você para mais um evento de arquivologia. É sempre interessante aqui, quando a gente trabalha os temas de preservação e conservação, mostrar para o candidato que a primeira possibilidade de abordagem é o avaliador falar sobre os conceitos. O que é preservar, o que é conservar, o que é restaurar. Depois, a exemplificação disso, as chamadas questões tarefeiras. Dá um exemplo de como é que você arquiva documentos. Eu fiz até na aula passada com você. A ideia é trabalhar essas questões. Porém, o avaliador também pode perguntar que fatores, que elementos ameaçam os documentos. Então, ele pode dedicar questões sobre riscos que a documentação enfrenta. Então, seria uma pergunta para o candidato saber quais são as ameaças aos documentos, ou mais precisamente, os agentes de deterioração de documentos, que é o tema do nosso evento de hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre agentes de deterioração de documentos. Essa é a análise que eu quero fazer com você sobre esse assunto. Tá, mas está no tema aqui, professor? Está no tema preservação, conservação, e a gente vai falar sobre isso agora. Agentes de deterioração de documentos. Aqui nós vamos olhar dois enfoques. Primeiro, quais são os agentes, que ameaças eles provocam e como eu faço para enfrentá-las. Então nós vamos às medidas preservacionistas que me levem a enfrentar as ameaças que os documentos estão expostos. Esse é o objetivo do nosso evento. Então, primeira coisa, se eu falo para você em agente de deterioração, eu estou dizendo de quê? Daqueles elementos que provocam instabilidade física ou química. Ou seja, se eu digo para você que preservar é manter a integridade dos documentos, esses agentes ameaçam a sua integridade ou existência. Então, eles representam, do ponto de vista conceitual, os agentes de deterioração são aquelas ameaças à integridade dos documentos. E mais, dependendo da ação, ameaça sua existência. O documento simplesmente vai desaparecer. Será destruído. Muito bem. Então, eles atuam nos arquivos ou qualquer outro lugar, bibliotecas, museus, etc., onde eu tenho acervos documentais. Então, eles são uma ameaça, porque eles estão no cotidiano. Eles podem estar no próprio documento ou no ambiente. Então, vamos lá. Esses agentes, eles podem ser os agentes internos ou agentes externos. Agentes externos, é mais fácil, você vai lembrar, eles estão no ambiente. Os agentes internos estão no próprio documento, ou seja, estão no suporte físico. Você escolheu, por exemplo, gravar as informações, registrar as informações em um determinado material. Exemplo, você pegou os arquivos e gravou num CD. Muito bem. Aquele CD, ele pode trazer as próprias ameaças ou o ambiente. Exemplo, a poeira se depositou sobre o CD na hora que você foi tentar ler, não conseguiu acessar os dados. Um exemplo. Então você tem ação externa sobre o documento, sobre o material. Outras vezes é do próprio documento, como eu disse. Por isso a gente fala de agentes externos e internos que comprometem a existência dos acervos. Então vamos dar uma olhada. Agentes internos. Aqueles que estão no próprio documento, professor? Sim. O papel. Então vou começar pensando no papel. Por exemplo, eu tenho que saber qual o nível de acidez. Porque você vê aquele papel branquinho, aquela folha branquinha, o processo químico para deixá-lo daquele jeito envolve o uso de materiais. Então, quanto mais ácido o papel, mais risco de amarelamento. Então, professor, amarelamento, mais acidez. Por isso que o papel guardado vai mudando, né? Vai ficando amarelão. A ideia é essa.
Você tem que lembrar das aulas de química, provavelmente, não é? Vai recordar? Oh, que beleza, hein, professor? Para quem gosta de química, lembra do pH. Lembra? Abaixo de 7, ácido, neutro e acima, alcalino. Então, para baixo de 7. Quanto mais baixo, mais ácido, mais amarelamento, e aí a informação pode ficar ilegível ou comprometer sua legibilidade. Então tem a ver com a acidez do papel. Isso é um ponto importante, que aí eu tenho que saber qual é o famoso pH do papel, para que eu possa atuar no sentido de saber que medidas eu vou evitar. O que eu devo tomar ou devo evitar para não comprometer esse processo. Muito bem. A qualidade das tintas usadas nos documentos. Professor, pH, só para lembrar. Sim. pH, você vai recordar. Se você tem um pH maior que 7, você está falando do alcalino, né? Sim, senhor. Se você fala justamente do pH menor que 7, ácido. Preciso pensar nisso. Menor que 7, maior que 7. E 7 neutro, vale lembrar. Por isso, o papel ideal é o papel neutro. Essa é a característica. Muito bem, então tem que ficar de olho nisso aqui, hein, professor? Sim. Outra coisa que pode comprometer os acervos são as tintas utilizadas nos documentos em papel. Essas podem degradar a qualidade da tinta. Ela pode ser de uma qualidade ruim no tempo e desaparecendo. A informação vai ficando ilegível. Tem a ver também com a tinta. Quer dizer, se eu uso um produto de baixa qualidade, eu posso comprometer o quê? A legibilidade. Fica ilegível. Legibilidade. Então, lembrar desse detalhe que você tem sobre o risco da qualidade da tinta. Outras vezes, não é nada disso que compromete o documento. Vamos limpar a área aí, professor. Sim. Muitas vezes o problema está na oxidação do metal preso ao papel. O clipes, o grampo, o ácido, quer dizer, são metais que enferrujam, suscetíveis a enferrujar. Então o que acontece? Você coloca um clipes no documento e guarda, esquece, anos ali guardado. A tendência é que esse metal oxide, enferruje e manche o documento. Então essa é uma outra questão. A oxidação. Então são considerados agentes internos do documento. Você grampeou, você colocou um clipe, você colocou uma haste ali, furou o documento e colocou a haste para manter presinho, aquele negócio enferruja e causa estrago. Essa é a ideia. Muito bem. Agentes internos que ameaçam os documentos, principalmente papel. Mas não é só isso não, né? Não, professor. Você pode ter os agentes internos atuando em outros documentos. Exemplo. Fotografia, papel fotográfico, perda de cor, a qualidade do papel. Então muitas vezes eu tenho aqui papel fotográfico. Então esse papel, emulsionado ou não, com brilho ou não, dependendo da sua qualidade, pode sofrer um processo de esmaecimento, perder cor no tempo. Então a qualidade do papel também é um fator. É muito comum quando você, por exemplo, as fotos que a gente hoje pode até inclusive fazer em casa, dependendo do tipo de impressora, você pode no tempo perder a qualidade daquelas imagens. Papel fotográfico também sofre esse processo. Ou suportes magnéticos ou eletrônicos que são sensíveis a campos magnéticos, que vêm de equipamentos eletrônicos que possam levar à perda de dados. Exemplo de um suporte que tem essa característica, o pendrive da vida. Aí você deixou o pendrive num local e ele foi desmagnetizado, perdi as informações. Isso é possível. Então são riscos, são os suportes que têm instabilidades que o ameaçam. Essa seria a ideia. Tá bom? Então agentes internos que ameaçam os documentos. Tá? Só que também existem agentes externos que podem ameaçar os documentos. Vamos falar um pouquinho deles. Por exemplo,
Os agentes físicos. Vamos começar com eles, que são os mais comuns em prova. Luz, luminosidade. A luz é uma ameaça aos documentos. É uma ameaça? Sim. Por isso eu tenho que evitar a luz natural. Isso é o primeiro ponto, para qualquer suporte. Nada de pôr documento para tomar sol. Isso é ponto de partida. Se for papel, então, pior ainda. Muito mais sensível, porque acelera o amarelamento do papel, o seu enrugamento, ele se deteriora. Então, processos artificiais também têm que ser evitados. Reprodução em excesso, digitalização, são atividades que expõem o documento a essa ameaça no caso do papel. Mas, principalmente, luz tem que ser evitado. Tem que evitar a luz natural. De todo jeito, o que você precisa pensar aqui? Eu tenho que ter controle da luminosidade. Luz artificial com filtros e bloqueadores, por exemplo, não usar lâmpadas incandescentes, que essas geram calor tão comprometedor, entre aspas, como a luz natural também é uma ameaça. Não, você tem que ter controle da luminosidade, porque elas ameaçam os documentos. Isso é um ponto importante. Outro aspecto interessante, a umidade. Umidade é uma outra ameaça. Veja, sempre agentes externos, que estão no ambiente externo, estão aí ameaçando o documento. Umidade, excesso. Secura do ambiente, também. Pode degradar documentos. No caso do papel, isso, como ele é uma fibra natural, ele perde flexibilidade. Clima muito frio, clima muito quente, também. Então, além da questão da umidade, há também a questão da temperatura. Mas vou falar só da umidade agora. A umidade é a principal ameaça. Porque além do problema do ambiente ficar úmido e prejudicar o documento, no ambiente úmido, provavelmente, micro-organismos se desenvolvem e ameaçam a documentação. Então, são vários riscos aqui. Então, tem que controlar. Então, você tem uma taxa adequada aí, em torno de 55% de umidade relativa. Vai variar, em torno de 40% a 60%. Escolha um número de referência, 50%, 55%, para você lembrar. É um número ideal, para manutenção dos acervos. Por isso que você vai encontrar, geralmente nos acervos bibliográficos e também nos arquivos, equipamentos para medir a umidade e a temperatura. O termo higrógrafo, ele faz essa função de medir não só a temperatura, como também a umidade. Muito bem. Então tem que controlar, né, professor? Tem controle. Como controla-se também a temperatura? Temperatura, o grande risco são as oscilações. E aquela história que pode comprometer o papel, além de facilitar o desenvolvimento de ameaças que estão aí no ambiente. Então tem que ter controle de temperatura. Por exemplo, você tem aí uma temperatura que deve ficar em torno de 18 e 22 graus. Então, para facilitar, como tem que ter controle, lembre-se do 20-50 ou 20-55. Fique aí, 20 graus, 50% de umidade, 55% de umidade. Guardar esse 20-55, por exemplo, que é uma média, para você lembrar do que é fundamental. Já caiu em prova a temperatura, mas usaram até umas temperaturas esdrúxulas, que era fácil o candidato lembrar. Mas, principalmente, de que tem que ter controle desses elementos. Que mais, professor? Além disso, dos agentes físicos, temos agentes químicos, poluição, pó, poeira, que ameaçam os documentos, causando degradação. Então aqui você tem que ter controle, filtro no ambiente para manter a qualidade do ar, a limpeza, higienização. Então pó, poeira, as partículas que ficam no ambiente, principalmente dos grandes centros, onde há muita poluição, ameaçam os documentos. Então tem que ter controle, isso é fato. E também considerar os agentes biológicos, insetos, fungos, roedores, os micro-organismos em geral. Quando você fala dos micro-organismos, é muito comum em papel, quando você tem a ação de micro-organismos, que o documento fica com pequenos pontos escuros, como se o documento tivesse com catapora, cheio de pintinho. Você tem a degradação da celulose ali.
Isso no tempo ameaça os acervos, como a ação de roedores, insetos que vão atacar. Aí não tem jeito, é higienização, limpeza, desinfestação. Você tem que atuar. De um lado controlando para o ambiente ficar limpo, do outro desinfestando se ele for contaminado. Então usar produtos químicos para eliminar essas ameaças. Então tem que ter controle ambiental. É a palavra mágica aí. Além de tomar cuidado com o principal inimigo dos documentos, o ser humano. Esse é o mais ameaçador, não é? De maneira deliberada ou não, ameaça documentos. Quando atos de vandalismo são realizados, quando você tem sinistros diversos provocados pelas pessoas, você pode o roubo de um acervo ou o dano de um acervo, ou simplesmente o dia a dia. Certos documentos que eu tenho que usar luva e não uso. Então, basicamente aqui é controle e informação. Porque o ser humano é o principal inimigo dos documentos. Essa é a questão para você observar. Muito bem, professor. E aí o que faz com tudo isso? Dá uma olhada nessa pergunta da UFRJ. O termo higrógrafo é um instrumento muito utilizado diz respeito às técnicas de conservação preventiva de documentos. Assim podemos afirmar que sua função é fazer o quê? É aquilo que eu falei, é o controle. Controle do que, professor? Da umidade, da luz, não, da temperatura e umidade do ar. Então não é leitura de umidade, nem incidência de luz, é medir a temperatura e a umidade relativa do ar. É para isso que serve um termo higrógrafo, para que um arquivo possa saber qual a temperatura e umidade do seu ambiente para manter os acervos nas temperaturas ideais e a umidade relativa do ar também. É para isso que ele serve, tá bom? Medir temperatura e umidade. Então é ferramenta, é instrumento de trabalho nos arquivos, certo? Aqui para você o gabarito e sugestões bibliográficas de sempre. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos. Bons estudos e até a próxima.